tua palavra que transforma, a tua palavra que abençoa, a tua palavra, Senhor, que tem poder para curar. Fala através da tua filha. Fala sim, e que as tuas bênçãos recaiam sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Paz, Senhor, para a igreja. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos. E agradecer ao nosso Deus por mais essa oportunidade. Estamos aqui, fazendo menção da poderosa palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu orei o Senhor por esta reunião e pedi a confirmação se era verdadeiramente esta palavra, pastor Ricardo. Eu estava cedendo para pregar em outra palavra. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Aleluia. É a campanha da multiplicação, pastor Aninha? E não teve para onde correr. Não teve. Já estava afiada, mas eu queria pregar em outra. Eu queria pregar sobre pães e peixes, multiplicação. Né? Mas é aquilo que Deus quer. É aquilo que Deus quer, né? E nós queremos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa a tua Bíblia aberta lá em 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou chorar para Deus, vou contar tudo para Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu vou mostrar para Deus todos os sonhos meus, tudo em teu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Aleluia! Eu vou chorar para Deus, vou contar tudo para Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu vou mostrar para Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Aleluia! Tem coisas na nossa vida, irmãos, tem que ser de porta fechada. Para quem está do lado de fora não dá certo. Tem que ser de porta fechada. Às vezes é só eu e Deus, só nós e Deus. Aleluia. E às vezes somos nós e a nossa família e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém, Jesus. 2 Reis, capítulo 4, diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia. E certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tu tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Põe a parte a que estiver cheia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de um texto que nós já ouvimos falar muito, dentro da igreja, aqui da nossa igreja, ou então fora, em outras igrejas. É um texto bastante conhecido, mas é um capítulo a qual vai botar em ênfase o ministério do profeta Eliseu. Um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, um profeta que não brincava com as coisas de Deus. Aleluia. Era um homem que aquilo que ele falava através do Espírito de Deus acontecia. Aleluia. Era um homem que levava as coisas de Deus a sério. Louvado seja o nome do Senhor. Era um homem bastante respeitado. Louvado seja Deus. E que muitos ali naquela época, diante do profeta Eliseu, até temiam, pastor Aníbal, porque sabia que era um homem usado pelo próprio Deus. Era o próprio Deus falando através do profeta Eliseu. Então, é um texto muito rico. Confesso aos irmãos que
Se eu pregasse em qualquer uma dessas histórias aqui, eu estava muito feliz nessa noite. Porque o capítulo também vai falar de Eliseu e a sunamita, né? Vai falar da morte que havia na panela. Depois eu quero até falar com a pastora Nívia sobre isso. Vamos orar ao Senhor, que o Senhor me... Deixa em silêncio. Vou pagar a pastora Nívia. Né? Se confirmar no coração dela, é mais uma campanha para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é um texto muito rico e que traz um ensinamento para as nossas vidas, né? E fala sobre a história desse homem, né? Que sucedeu o profeta Elias. Então, dentro desse texto, a gente pode extrair tanta coisa para a nossa vida. A gente pode extrair milagre, como foi falado pelo pastor Eli, que eu creio que essa noite é uma noite de milagre. Tem poucas pessoas, mas não importa, porque a presença de Deus está aqui. Poderia ter 3, poderia ter 50, poderia ter 100 pessoas, mas o importante é a presença do Eterno. Aleluia! Então eu creio numa noite de milagre. O texto vai trazer para nós também, vai falar de autoridade, vai falar de submissão. O texto vai falar de uma história triste de perca, de uma história que, quando a gente olha para a história dessa mulher, é uma história muito comum hoje em dia. De crise financeira. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu estava meditando nesse texto, perguntar ao Espírito Santo de Deus que Ele é poderoso sim para multiplicar algo na nossa vida. Mas, pastora Ângela, multiplicar, Ele vai multiplicar. Mas eu vou fazer o quê com essa multiplicação? Porque a igreja dos últimos dias precisa entender que não é os nossos problemas, não é as nossas dificuldades que vai mover o céu. O que vai mover o céu é as nossas atitudes diante dos problemas. Aleluia. Glória a Deus. Não é a escassez. E no caso aqui dessa mulher a gente vai ver. O que moveu os céus a favor dela foi a atitude que ela teve. Porque é uma coisa chegar, uma notícia ruim, e vai chegar. Porque a vida do crente não é mil maravilhas. Pelo contrário. Às vezes nós estamos nos recuperando de uma luta e já se levanta outra ali. Mas também tem vitória para a nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive eu estava até lembrando da mulher ao qual, louvado seja o nome do Senhor, por ordenança do Senhor alimentou o profeta, né? Louvado seja Deus. Ele foi alimentado pelos povos ali, né? Elite. E depois ele vai para a casa dessa mulher que era viúva, né? Louvado seja o nome do Senhor. Já era um projeto de Deus. O profeta está ali, né? Para ser alimentado pela mulher. Mas só que a mulher como que é alimentada? Pedro até pregou sobre essa passagem, né? Como uma mulher viúva, que só tinha um cadinho de alimento ali, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha só, Deus fez com que uma mulher viúva alimentasse o profeta. Aí, pensa, a escassez estava em todas as casas, mesmo na casa dela, porque o profeta de Deus estava ali, na casa dela. Aí a mulher estava leve, pensa na alegria daquela mulher. Só que depois, sabe o que aconteceu? A morte bateu na porta dela. O filho veio a falecer. Meu Deus. E às vezes é assim. Às vezes, pastor Ângela, você recebe uma vitória, um culto de ações de graça. E logo depois desse culto, 2 dias depois, se levanta uma grande luta. Assim é a vida do crente. Mas o céu vai se mover nessa noite diante das nossas atitudes. O que a gente vai fazer com a multiplicação que Deus vai fazer na nossa vida? Então, eu estava numa semana muito saudosa, e é necessário falar isso aqui, porque tem a ver com o texto. E eu me lembrei de um fato que aconteceu há 27 anos atrás. É como um filme, né, que vem da nossa mente. Quando meu pai faleceu, e quando meu pai faleceu, ele deixou uma dívida. Só que era uma dívida pequena, não era uma dívida alta. Mas minha mãe estava preocupada com essa dívida. E o rapaz bateu na nossa porta. Só que minha mãe achou que o rapaz fosse cobrar a dívida. Louvado seja Deus. E ele chegou e falou assim: Ana Renê, eu não vim cobrar a dívida do teu esposo, foi ele que fez. Se ele morreu, a dívida está paga. Você não precisa pagar. Louvado seja o nome do Senhor. Só que na vida dessa mulher, a gente vê que aconteceu diferente. A gente olha para a história dessa mulher e vê que ela tinha 3 problemas. O primeiro problema era um problema emocional, porque ela já tinha perdido seu marido.
Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia não nos diz de que ele perdeu, qual foi a doença que ele teve para ele falecer. A Bíblia não diz isso. Só que temos em nosso coração, porque os irmãos já conhecem, já ouviram, então já estudaram, um historiador muito famoso, Flávio Josefo. Ele garante a nós que o marido desta mulher era Obadias. Mas a certeza que nós temos, que esse homem, nós temos essa certeza, que esse homem era um servo fiel de Deus. Que ele servia na escola dos profetas, servia ao profeta Eliseu. E eu entendi uma coisa com Deus sentada ali, a pastora Nívia dirigindo um trabalho aqui, eu entendi. Esse azeite, a qual a gente já ouviu muito falar, que havia dentro da casa dessa mulher, talvez não havia mais lugar nenhum, sabe por quê? Porque um azeite tão valioso e precioso só tem na casa de servos fiéis ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você não entendeu isso aqui, não. Um azeite tão valioso não vai encontrar em qualquer casa. Só na casa de um servo fiel ao Senhor. Glória a Deus. E era aquele homem. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que já começa assim, ó, certa mulher. A Bíblia não fala o nome dela. A mulher está no anonimato, igual aquela mulher do fluxo de sangue, lembra? Nós também não sabemos o nome dela. Agora olha que coisa interessante. A mulher não tem nome, mas tem uma história. Então o que é importante para nós? Temos uma história. Esquecemos o nome. Aleluia. Esquecemos os títulos. Esquecemos a vaidade. Aleluia. Alabaxandaraio. O importante é a história que nós temos com o Senhor. Aleluia. Que é construída com Ele. Certa mulher não tinha nome, mas tinha uma história. Aleluia. Que começou pelo provedor, que morreu, mas estava debaixo da graça de Deus. Glória, aleluia. A casa estava debaixo de uma promessa. Debaixo da graça de Deus. Ele morreu. Agora tu está entendendo? Que se eu for hoje para a glória de Deus, e eu não tenho medo disso, porque eu sei para onde eu vou, a minha casa vai continuar debaixo da graça. É, Jesus, glória a Deus. Debaixo da proteção de Deus. Debaixo da promessa de Deus. Aleluia. Entendi isso? Glória a Deus. Mas eu quero profetizar vida nessa noite para você. Em nome de Jesus. Muita vida, para você cumprir as promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que ela recorre ao profeta Eliseu. O segundo problema que essa mulher tem, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, é um problema financeiro. Porque, como já havia falado aqui, o marido morre, mas ele deixa uma dívida. E eu acredito que ele fez essa dívida em prol das coisas de Deus. Porque esse homem, nós sabemos a história, ele esconde 5 profetas. Jezabel, a qual Jezabel queria matar os profetas de Deus. E ele esconde numa caverna e alimenta os profetas com pão e com água. E eu creio que ele fez essa dívida em prol das coisas de Deus. E a Bíblia vai dizer que ela tem esse grave problema financeiro que ela não consegue resolver, ela não consegue pagar. E o terceiro problema dessa mulher é um problema jurídico. Por quê? Porque a lei dava respaldo aos credores em cobrar. E se ela não tivesse como pagar, o credor podia levar os 2 filhos para servirem de escravos para pagar a dívida. Então essa mulher já vive essa dor, já vive essa tristeza de não ter mais o seu marido, e agora o sonho dela está sendo ameaçado de perder os seus 2 filhos. E eu acredito que quando ela vai até o encontro do profeta, porque uma coisa é você não saber o que fazer diante do problema, outra coisa é você saber ir no lugar certo. Talvez nós estamos indo no lugar errado. Talvez estamos falando com pessoas erradas. Só que eu vejo algo lindo na vida dessa mulher. Ela vai no lugar certo. Ela vai no lugar ao qual o marido estava debaixo da proteção. Era sob a proteção de Eliseu. Glória. E quando ela chega lá, e ela fala, ó, tu sabes que meu marido era certo. Ela está contando uma história. Ela foi obrigada a mexer lá no passado dela. Está contando uma história para o profeta. Tu sabes que ele era teu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aí olha que coisa interessante. Eu saio num culto, eu saio de casa num culto para vir num culto como esse. Que não tem tantas pessoas, mas a glória de Deus está aqui. Louvado seja Deus. A todo momento. Aleluia. E quando você vem sedento da glória de Deus, da presença de Deus,
Quando você vem para ser curado, como muitas vezes eu vim doente e saí curada daqui, louvado seja o nome do Senhor. Ou então você vem, Senhor, eu preciso de uma porta aberta, louvado seja o nome do Senhor, de respostas. Não tem assim, não tem um dia que você só vem para cá querendo resposta de Deus? E a mulher foi assim. A mulher foi até o profeta querendo uma resposta. Só que ela recebe uma pergunta. Ela não recebe a resposta. Aí Eliseu fala assim para ela, o que tinha de fazer? Como quem diz, o que tu tem a ver com isso? Teu marido já morreu? Quem era o servo era ele, quem me servia era ele, não era você. É como se Eliseu estivesse falando isso para ela. Não é você, eu não tenho nada a ver com isso. Só que nesse exato momento, a gente vê aqui dentro da Bíblia, a gente precisa ir para dentro da história. Em nenhum momento a mulher questionou. Ela poderia falar assim, poxa, meu marido te serviu com fidelidade, te servia com amor, com prazer, e agora no momento que eu preciso, ele já morreu, eu estou precisando pagar essa dívida. E você pergunta o que ele vai fazer por mim? Em nenhum momento ela questionou. Aí sabe o que eu entendo com o Espírito de Deus nessa noite? É uma palavra para a minha vida e para a tua vida. Há momentos na nossa vida que a gente tem que se calar. Porque é nesse exato momento que Deus vai usar o profeta ao nosso favor. Aleluia, Jesus. Os céus vai falar. Amém. Ao nosso favor. E às Aleluia. vezes a gente quer falar e a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Ou então perdendo a noção, a visão do propósito que Deus tem conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que a mulher não falou nada. E nesse exato momento que eu creio que houve um silêncio porque ela não falou nada, aí Eliseu, louvado seja o nome do Senhor, pergunta para ela, o que tu tens em casa? O que tu tens em casa? Declara-me o que tu tens em casa. Nós vamos entender aqui, vamos conjecturar dentro do texto, que ela já devia ter vendido tudo, né, pastora Nívia? A geladeira, o fogão, a televisão, para tentar pagar a dívida, mas não conseguia. Por quê? Crente, irmãos, não tem que dever nada para ninguém. Crente tem que ter caráter limpo, pagar tudo em dia. Aleluia, Jesus. Sabe o que a gente tem que dever só no nosso irmão? Ou para a nossa liderança? O amor. Mais nada. Mais nada. Porque se é eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia vender a minha geladeira que eu amo. Mas ia tentar pagar aquela dívida. Só que ela é tão alta que ela não conseguiu. Aí quando o profeta pergunta para ela assim, o que tu tens em casa? Eu claro, que não tens em casa. A tua serva, olha se declarando serva. A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Sabe o que ela está falando para o profeta? O que eu tenho em casa não tem como pagar a dívida. Ela pensava que não teria como pagar a dívida. Às vezes, tem situações na nossa vida que o milagre está bem pertinho de nós. Aleluia, Jesus. Só que as tribulações do dia, as dificuldades dentro do nosso trabalho, na rua, notícias que a gente ouve, ou então que a gente vê que acontece na rua de assalto, de tanta violência, isso acaba tirando o nosso foco. E às vezes o nosso milagre está tão perto que a gente não consegue enxergar. E quando Eliseu fala isso para ela, o que tinha de fazer? Sabe que ele está tentando extrair dela a esperança, a coragem que já estava dentro dela, a autoridade que já estava dentro dela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu está tentando extrair dela isso. Porque na verdade os céus não colocam limite em nada. Limitados somos nós. O céu hoje para nós, sabe qual é a palavra? Ele está extraindo de nós expectativas. Aleluia. Aleluia, Deus. Porque ele tem muito para nos dar. Só depende de nós. Aleluia. O céu tem muita coisa para nos dar. Só depende da igreja. Aleluia. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que Eliseu fala para ela assim, meu Deus. Aí eu fico conjecturando aqui, talvez ele está pensando, né, pastora Nívia? Ela pensa que não tem nada, ela tem tudo. Porque o credor pode ter levado muita coisa, mas não levou tudo. Sim. Ela tem a matéria-prima, né? Para a realização do milagre. E ela pensava que não tinha nada. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Eliseu fala para ela assim, vai. Olha o verbo que ele usa, vai. Pega emprestado com os teus vizinhos vasos, vasilhas, vazias e não poucos. Vai.
De repente, o que a gente precisa nessa noite ir levantar. Há uma igreja, a Bíblia diz, né, pastora Nívia, que vai ter um povo que vai ser tirado do meio de um povo. Então tem um povo dentro da igreja que está caído. Meu Deus. Tem um povo que as coisas não estão acontecendo porque está caído. E a palavra hoje do profeta, através de Deus, Alabaxandarai, vai, levanta. Tem milagre que vai contar com a tua participação no cenário. Você tem que se levantar. Você tem que ir. E é isso que o profeta estava falando para aquela mulher. Vai, levanta e vai. Aí ela pega, ela sai da casa do profeta Eliseu e começa a bater nas portas para pegar os vasos. Olha só a submissão. Ela está fazendo conforme o profeta falou. E está pegando os vasos. Está pegando os vasos. A Bíblia vai dizer que o profeta falou assim para ela: olha, você vai entrar dentro da sua casa, louvado seja Deus, fechar a porta do... Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Junto com os teus filhos, não é você sozinha não. Você fecha a porta junto com eles. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Aí, eu fiquei pensando, olha a trajetória que essa mulher fez. Ela pegou os vasos, veio para casa, e a Bíblia diz que os filhos começaram a deitar o azeite. Aleluia. Perdão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem deitava o azeite era quem, igreja? Eram os filhos. Quem pegava os vasos? Quem deitava o azeite? Louvado seja o nome do Senhor. Quem trazia os vasos eram os filhos. Mas quem enchia, vamos ver aqui direitinho, era a mulher. Aleluia, Jesus. Olha a trajetória dessa mulher. Ela saiu da casa do profeta, foi na casa dos vizinhos pegar a vasilha e depois foi para a casa dela, encher os vasos. Quem trazia os vasos eram os filhos. Porque de repente aqueles vasos eram pesados. E quem enchia era a mulher. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí uma pergunta para mim e para você nessa noite. Por que o milagre não aconteceu no caminho? Por que o milagre não aconteceu na casa do profeta Eliseu? Por que o milagre não aconteceu na casa de um dos vizinhos, talvez aquela vizinha fofoqueira, que a gente sabe que tem, né, na nossa história? Por que o milagre não aconteceu em nenhum desses lugares? Porque vai ter milagre que a tua família vai ter que ver. Meu Deus, aleluia. Porque se acontecesse em qualquer outro lugar, só iriam ouvir, não iam ver. Está entendendo como é que vai ser a conversão da tua família? Eles vão ter que Aleluia, ver Jesus. o milagre acontecer. Aleluia. Amém. Glória a Glória. Aleluia. Aleluia. Eu creio, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, A tua Senhor. família vai ter que ver, que nem Tomé. Tem que ver para crer. Aleluia. Está entendendo o mistério nessa noite? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem trazia os vasos? Os filhos. Quem enchia os vasos? A A mulher. Aleluia. Vamos repetir de novo. Quem trazia os vasos? Os filhos. Quem enchia os vasos? A mulher. Eu estava sentadinha ali, a pastora Lívia dirigindo o culto ali, e a gente fica, né? A gente fica assim, viajando, né? Nas histórias e nos mistérios de Deus. Glória a Deus, verdade. E eu fiquei conjecturando aqui sobre essa passagem. Olha que coisa interessante. Quem sabe não teve um dos vizinhos que ficou por uma brecha olhando o que estava acontecendo? É, Deus. Os vasos sendo cheios. De repente, não é possível. E ali naquela vizinhança tinha muita gente, que foi o pessoal que emprestou os vasos para ela. Não teve um fofoqueiro que ficou na brecha olhando para ver o que estava acontecendo. Mas dizer que não teve um que não teve a curiosidade. Aí sabe o que o Espírito de Deus falou no meu coração? Desse um que vai trazer um ensinamento para nossas vidas. Aleluia, Jesus. Que talvez esse um estava invejando
a multiplicação do azeite da casa daquela mulher. Meu Deus. Aleluia. Aí sabe o que o Espírito de Deus falou no meu coração? Não adianta invejar quem tem muito azeite se eu não tenho disposição para carregar os vasos. Meu Deus, Sérgio. Não vai adiantar. Porque aqueles vasos, pastor Ana, poderiam ser pesados, porque os filhos que carregavam. Não adianta invejar quem tem muito azeite, quem Jesus está realizando um milagre, irmã Lívia, se eu não tenho disposição de fazer as renúncias necessárias. Jesus, aleluia. Que eu preciso renunciar ao meu eu. De deixar de tomar frente das coisas. De deixar Deus trabalhar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se eu não tenho disposição para isso, eu não posso invejar a multiplicação do meu irmão. A igreja dos últimos dias precisa aprender muito ainda. Muito. Do que é ter disposição, pastora Ângela, de carregar o próprio fardo, né? De entrar por essas portas aqui com dor, crendo que eu vou sair curado. Não é qualquer coisa que vai nos parar. Porque o céu não é qualquer coisa. Tem algo grande nos esperando. Então não vai ser de qualquer maneira. A gente não vai falar a questão dos irmãos, porque a gente não sabe o que cada um está passando. A gente só tem que dizer uma coisa: nem todo mundo tem a mesma estrutura. Mas eu quero louvar a Deus por pessoas que estão aqui que têm uma forte estrutura. Porque nesses últimos dias, com tudo que está acontecendo, se não tiver uma forte estrutura, vai dar ruim. Eu pedi uma oração. Vai dar ruim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Então eu tenho que ter disposição para renunciar às minhas coisas. As coisas que não agradam ao Senhor. Se eu quero multiplicação dentro da minha casa, se eu quero milagre, eu preciso renunciar a mim. Aleluia. As coisas que me agradam. As coisas que me satisfazem. Para alegrar o coração do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, Jesus. E a Bíblia vai dizer que ela pediu mais uma vasilha. Só que não tinha mais. Aí o profeta falou assim: põe a parte que estiver cheio. Aí entenda. Na casa daquela mulher, não foi escassez de azeite. A escassez foi dos vasos. Está entendendo? Aí o Espírito Santo está falando para mim e para você nessa noite. Se o vaso acabar lá, tem vaso aqui. Eita, Jesus. Glória. Que você Ô, pode glória! pegar. Alabaxandará. Aleluia. O vaso acabou na tua casa, tem vaso aqui. Glória a Deus, aleluia. Aqui você vai receber a palavra de vitória, a palavra de instrução. Amém. Que nós temos recebido, a palavra de sabedoria, a palavra de fortalecimento. Glória a Deus. Para quando você chegar lá, você ter a autoridade de pisar na cabeça da sua Deus de poder e glória. Alabaxandará. Deus Santo de Israel. E dizer: aqui não! Oh, alabaçuri. Aqui habita o Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aí é uma palavra profética para a tua vida nessa noite. É O vaso acabando lá, tem vaso aqui. Glória a Deus. E é a cara de bênção. Tem vaso aqui. Porque o azeite só parou. Os vasos acabaram. Glória a Deus. Aleluia. Porque os vasos acabaram. Aí a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que quando ela pede as vasilhas, louvado seja Deus, e os filhos dizem que não tem mais, o filho fala assim: não há mais vasilha nenhuma, o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, olha o vai de novo, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverem com eles. Glória a Deus. Como começou a história dessa mulher que nós vemos aqui? A história dela começou com perda, a história dela começou com dor, a história dela começou com tristeza, a história dela começou com dívidas. Louvado seja o nome do Senhor. Com muita tristeza. Mas olha só, olha que coisa interessante. O profeta fala assim: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem. A história, pastora Ângela, começa com morte. Aí olha o que o profeta fala: viver.
Aleluia. Meu Deus. Aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Passar para mim e para você nessa noite. Que a nossa história, ela não vai terminar como começou. Oh, Jesus, aleluia. Sabe por quê? É a Bíblia que garante. Obrigada, Jesus. É a Bíblia que nos garante. É o melhor fim das coisas do que o começo delas. Aleluia, Jesus. É a Bíblia que fala isso, não é o pastor Eli, não é a pastora Nívia. É a Bíblia. Aleluia. É o melhor fim das coisas. E eu estou ansiosa por esse fim. Tem uma igreja ansiosa por esse fim dessa noite. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que você precisa que o Senhor multiplique na tua vida nessa noite? Amém, Jesus. É uma crise financeira que você está passando? Como uma das crises que essa mulher passou? Uma das crises. Um dos problemas que ela passou foi financeiro. Qual o problema que tu está passando nessa noite? É na saúde? O que você precisa que o Senhor multiplique na tua vida? Aleluia. É a tua fé, a tua sabedoria, a tua esperança, é a tua coragem. O que você precisa e o que você vai fazer com essa multiplicação? Aleluia. Semana passada foi falado aqui, né, quando a missionária Miriam pregou, foi falado de gratidão. E realmente, as pessoas entram por essas portas, recebem um milagre, né, pastor Ângelo? Né, pastora Nívia? Mas depois não voltam para agradecer. Eu entendo que ela foi por 2 vezes da casa do profeta Eliseu. Primeiro, ela foi clamar e contar a história, voltar lá no passado, atrás de resposta de uma solução. Mas segundo, sabe o que ela fez? Ela foi perguntar ao profeta: o que eu vou fazer com tanto azeite? Porque um pouquinho assim, ó, já dava para pagar tudo, pastor Ângelo. O azeite era algo caríssimo. E foi multiplicado uma abastança na vida daquela mulher. E ela, como se ela estivesse perguntando ao profeta: o que eu vou fazer com tanto azeite? O que eu vou fazer com tanto vinho, pastor Olívia? Nas talhas. É, Deus, aleluia. Você está entendendo onde Jesus está? Não tem fim. As coisas não são limitadas. Aleluia. O milagre não tem fim. O milagre é multiplicado. O que eu vou fazer com tanto azeite? Nós entendemos que ela foi agradecer e foi pedir orientação e discernimento como ela ia administrar o milagre. Sabe por que tem muita gente perdendo? Porque não tem gratidão, porque não tem discernimento, porque não tem sabedoria para administrar aquilo que Deus já deu em sua vida. É verdade. Ah, pastora Nívia, olha por mim, pastora Nívia, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí o Senhor consegue. Só que não tem discernimento, sabedoria para administrar o milagre. Em nenhum momento veio aqui agradecer. Não precisa de bolo, não. Vem aqui e agradece ao Senhor. Glória a Deus. Agradece a Deus. Aleluia. É a gratidão. Glória. Aí como não tem discernimento nem sabedoria para administrar o milagre, acaba perdendo. Aí eu entendo que na minha vida eu tenho bagagem para falar porque eu espero por muito tempo. Porque às vezes o Senhor não nos dá, não concede uma bênção, uma vitória, que a gente ainda não está preparado para receber. Porque as coisas de Deus são perfeitas. E quando você estiver preparado, pode ter certeza que vai ser perfeito, você não vai perder. Foi isso que o Espírito de Deus já ministrou no meu coração. Você não vai perder quando tiver. Porque pelo tempo, Ele está preparando muito bem o coração. Aleluia, Para que a eu gente creio. não perca aquilo que vem do céu. Glória. Porque o que vem do céu para a nossa vida é algo muito valioso. É desse jeito, Jesus. Aleluia. Não podemos perder. A história começa com perda, começa com dor, começa com choro, começa com tristeza, com sepultamento, com dívida, talvez até mesmo vergonha, porque ela pediu aquelas vasilhas emprestadas, mas talvez ela tinha uma certa vergonha. Mas a história termina com o profeta falando: vai, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei no resto. Você coloca de pé nessa noite? Aleluia, Jesus. Eu quero profetizar pela tua vida nessa noite. Que você não vai viver de resto. Ainda esse ano de 2023, você vai viver do resto.
Você vai pagar as suas dívidas e vai viver do resto. E vai ter para emprestar. Ao invés de você pegar emprestado vasilha, você vai emprestar. Aleluia. Ou vai dar. Já quero profetizar para você nessa noite. Glória a Deus. Eu não sei o que você está passando nessa noite, mas o Deus da provisão, o Deus do milagre, o Deus da providência, Ele está aqui nesse lugar. Amém. Louvado seja o Glória! nome do Senhor. Aleluia. Obrigada, Você Jesus. precisa da tua fé multiplicada. Aleluia. Você precisa da tua coragem. Obrigada, Jesus. Você precisa, aleluia, louvado seja o nome do Deus Senhor de de poder força. e glória. Aleluia. Espírito Você precisa de atitude. Oh, Jesus O que da você está glória. precisando nessa noite? Jesus está aqui para te dar. Aleluia. Você precisa de saúde? Ele está aqui para te dar saúde. Aleluia. Eu queria orar por você nessa noite. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Oh, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Glória a Deus. diante da tua poderosa palavra, Senhor, eu quero te louvar e bendizer o teu nome, dizer que o Senhor é bom. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, nesse sexto dia, né, de campanha da multiplicação, Oh, Deus. eu quero colocar a vida da tua igreja, dos teus servos diante de ti, Senhor. Eu quero declarar, meu Senhor da glória, que ainda, meu Senhor, aleluia, dificuldades batem à nossa porta. É, Jesus. Aleluia. Ó Deus, que ainda, meu Senhor, que chegue as más notícias. A nossa casa está debaixo de promessa. Aleluia. A nossa casa está debaixo da proteção de Deus. Aleluia. E as promessas estão de pé, Senhor. Ainda que haja perca, ainda que haja choro, tristeza, dor, mas se cumprirá, Senhor, as tuas promessas. Assim como se cumpriu na vida daquela mulher. Mas, meu Senhor, aleluia, nós vemos que ela recebeu uma palavra, vai, por 2 vezes. Senhor, não adianta, Pai. Se nós queremos milagre, é necessário nós levantarmos. Aleluia, Jesus. Ó Deus, levanta a tua igreja nessa noite. Aleluia, levanta os que hoje não aqui estão, não vieram hoje, Senhor. Que o Senhor possa visitar a cada um nesta noite. Visita, Jesus. Senhor, que este milagre seja estendido, meu Senhor, na nossa família, na nossa casa, Senhor. E que haja multiplicação, aleluia. Que eu possa entender que se há falta de vaso na minha casa, eu venho para este lugar, porque há abastança. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, há abastança na tua casa. Não deixa. Não deixa faltar, Senhor. Não deixa Porque não. tu és o Deus da provisão. Sim, Tu Jesus. és o Deus do milagre, Senhor. Louvado seja o teu nome. Vai, entra com providência, meu Senhor. Entra, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor, na causa financeira dos teus Entra, filhos. Jesus. Aleluia. Ó Deus, o Senhor tem falado por esses dias que o Senhor tem uma surpresa para fazer. Oh, glória, eu creio, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós adoramos nessa noite ao Glória. Deus vivo, ao Deus santo, que é dono do ouro e dono da prata. Sim, Senhor. Nós não Aleluia. sabemos que nós não temos, mas o Senhor é dono do ouro e dono da prata. Louvado E o seja Senhor Deus. pode prover hoje. Aleluia, Jesus. Senhor, abençoa os teus filhos nessa noite. Abençoa, Jesus. Eu não sei, Pai, o que eles vieram fazer aqui. Aleluia. O que eles vieram buscar. Aleluia. Mas que eles saiam daqui, meu Senhor, com a vitória em suas mãos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque aquela mulher, Senhor, aleluia, aleluia, recebeu uma pergunta, Senhor, que a confrontou. E ela se calou, Senhor. Aleluia. Às vezes precisamos nos calar. É verdade. Nos céus agirem em nosso favor. Glória a Deus. Pai, assim eu oro te entregando o teu povo nas tuas mãos. Aleluia. Os meus pastores nas tuas mãos, Glória a Deus. fortalece, Aleluia. revigora, dá força, dá ânimo, dá saúde física, saúde emocional. Sim, Deus Deus abençoa os abençoe. teus filhos, Senhor. Abençoa, Os teus Deus. filhos que aqui nos visitam nessa noite, dá saúde, sustenta, meu Senhor, à frente da tua obra. Faz vida, vida e fortalece. Glória, Senhor. Visita a casa, visita a Vai família. visitando, meu Senhor. Vai libertando, vai curando, vai salvando, vai trazendo de volta na tua casa. Em nome de Jesus, E Pai. glorifica o teu santo Sim, nome. Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a Aleluia. tua igreja com saúde, Senhor. Sim, Deus. Aleluia, Que a Jesus. tua igreja possa entender, aleluia.
obrigado, meu Senhor. E já te agradeço por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Você que recebeu essa palavra, aplauda